Oi, gente! Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre os critérios de julgamento na modalidade de concorrência na Lei 14.133. Bom, então quais são os critérios de julgamento, né? Como que a gente faz uma concorrência? A gente tem os critérios trazidos pela lei para essa modalidade, especificamente, que já é uma diferença do pregão, né? Que o pregão a gente sabe que é só menor preço ou maior desconto. Então são menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e ainda o maior desconto. O que são esses critérios de julgamento? É um critério objetivo onde os agentes de contratação vão usar para definir qual é a proposta vencedora. Então, a gente vai receber várias propostas, eu preciso saber qual é a melhor proposta e essa melhor proposta é definida de acordo com algum critério objetivo, que pode ser um desses que a gente citou. Então, gente, se é um critério de julgamento, ele não pode ser confundido com regime de execução. Mas isso é assunto para a gente tratar num outro momento. Mas só assim para já deixar uma questão no ar. Preço unitário, preço global, não é critério de julgamento. É regime de execução de contrato, certo? Então, são coisas diferentes. Então, eu posso ter uma licitação, por exemplo, de uma obra, onde o menor preço global vai ganhar, mas a execução da obra é por preço unitário. Então, são coisas completamente distintas. Na etapa preparatória, gente, mais especificamente lá no estudo técnico preliminar, eu defino como é que fala? A conclusão do meu estudo técnico preliminar é a definição do meu objeto, né, que será dissecado no termo de referência. Então, quando eu digo qual é o meu objeto, ou seja, quando eu termino o meu estudo técnico preliminar, eu tenho a definição de qual vai ser o critério de julgamento. Por quê? Porque fala o seguinte, que o estudo técnico preliminar, né, o ETP, ele orienta qual vai ser a melhor solução para definir, para resolver uma demanda que eu tenho, né? E qual é essa solução, se ela inclusive é viável economicamente para a contratação. Então, com esse critério definido, então eu vou saber se o meu objeto, se ele é uma obra, se ele é bem ou serviço comum, se ele é bem ou serviço especial. Então, de acordo com o objeto, que foram aqueles que a gente estudou lá na primeira aula, é que eu vou definir qual critério de julgamento que eu posso usar. Então, por exemplo, se o objeto for bens e serviços especiais, obras, serviço comum de engenharia ou serviço especial de engenharia, eu posso utilizar a concorrência. Porém, se for serviço comum de engenharia, eu vou utilizar o pregão, certo? E por que eu vou utilizar pregão se for serviço comum de engenharia? Porque a gente combinou com a SEAD e no nosso decreto fala que serviço comum de engenharia, ele é licitado por pregão. Mas tá, e o critério de julgamento? Ele depende do objeto, que é definido no ETP. Foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Bom, mas e aí? E o critério de julgamento? Cadê? Que a gente só falou do objeto até agora, né? Bom, ele vai sair, então, do objeto, né? Da definição do ETP. Então, se eu tenho um objeto, gente, que uma grande vantagem técnica dele em relação a outro não faz diferença para mim, eu vou usar o maior preço, ou o menor preço, né, Thaís? O menor preço ou o maior desconto. Então, olha só, se a qualidade técnica da proposta em excesso, ou seja, nossa, aquele produto é bom demais, mas para mim não faz diferença, eu não vou pagar pela técnica, eu vou pagar só pelo preço. Então, eu quero o menor preço ou o maior desconto. Quer um exemplo para isso? Um Fusca resolve meu problema de deslocamento. Se você quiser me vender uma Ferrari, tudo ok, mas eu vou pagar o preço do Fusca, porque é mais barato eu ter o Fusca e o Fusca resolve meu problema. Então, nesses casos, a gente vai usar o menor preço ou o maior desconto. O menor preço ou maior desconto, de acordo com o nosso decreto estadual, ele vai sempre considerar o menor dispêndio para a administração, desde que atendidos os parâmetros mínimos definidos lá no nosso edital e nos seus anexos, certo? E na técnica e preço, lá no decreto estadual 10.359, fala o seguinte, que vai ser utilizado técnica e preço quando lá no ETP restar demonstrado que a ponderação entre a qualidade do nosso objeto e o valor, eles não são equiparados, não é qualquer qualidade que atende. Eu preciso de qualidade, eu estou disposta a pagar mais por produtos melhores. Então, nesse caso, eu faço uma ponderação entre a técnica, entre a qualidade e o preço, que é o dispêndio da administração, para definir quem é que vai vencer, qual é a proposta que vai vencer a minha licitação. Lembra lá do caso do Fusca?
Então, naquele exemplo anterior, o Fusca me resolvia. Se você quisesse me dar uma Ferrari, tudo ok, mas eu ia pagar o preço do Fusca. Agora, não. O Fusca até resolve o meu problema. Só que a Ferrari, ela resolve melhor. Vale a pena eu pagar o preço da Ferrari? É essa a ponderação que a gente vai fazer no nosso critério de julgamento, ponderando a técnica e o preço. Mas e aí? Quando é que eu vou usar esse critério de julgamento de técnica e preço? Quando eu for contratar serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, que são aqueles listados no slide lá na primeira aula, da letra A à letra H, entre eles projetos, assessoria, ensaios técnicos, todos aqueles precisam ser licitados por técnica e preço. Também para serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada, para bens e serviços especiais de tecnologia de informação e comunicação, para obras e serviços especiais de engenharia, então nós não estamos falando de obras normais, mas sim de obras especiais, e para objetos que admitem soluções específicas e alternativas, e também tem variadas soluções de mercado. Então, quando eu tiver técnicas variadas e a técnica for importante, a gente vai utilizar a técnica e preço. Mas e aí, na prática? Vamos lá. Eu tenho uma licitação, que eu sei que o critério vai ser técnica e preço, o que eu vou fazer? No estudo técnico, a equipe de planejamento, ela vai elaborar o ETP, ainda o ETP ela já vai ter o objeto, ela já vai saber que o objeto enquadra nas categorias de técnica e preço. Aí eu vou fazer ou um TR ou um projeto básico, né? E vou elaborar também critérios de pontuação. Então, esses critérios de pontuação, eles vão ser elaborados por uma comissão, entendeu? Por uma banca de julgamento que pode ser tanto interna, tanto do seu órgão, nomeada, no mínimo 3 membros, ou você também pode contratar uma banca julgadora para suas licitações de técnica e preço. Aí fica legal, porque a sua licitação, que era uma, já virou 2, né? Que além de contratar o que o Estado quer, você também tem que contratar uma banca para te ajudar a fazer a licitação principal. Olha só. Essa banca, ela, como eu já disse, tem que ter no mínimo 3 membros, né? Podem ser efetivos ou contratados, e ela também não pode compor a equipe de planejamento da contratação. Então, quem julga a proposta técnica da empresa não pode ter feito parte da equipe de planejamento lá das funções essenciais. Bom, então, quando eu tenho a técnica e preço, quem vai ganhar a licitação é quem tiver a maior nota final. Então, quando eu tinha maior desconto, quem ganhava a licitação, quem apresentava o maior desconto. Quando eu tenho menor preço, quem ganha a licitação, quem apresenta o menor preço. Quando eu tenho técnica e preço, quem ganha a licitação é quem tem a maior nota final. Essa nota final, ela é uma soma de nota técnica com nota de preço. Então, eu tenho uma proposta técnica, que eu vou avaliar por critérios objetivos, a gente vai falar dela. Eu tenho uma nota de preço, eu vou jogar numa fórmula, vou calcular uma nota, mesmo um número, e aquela empresa que tiver a maior nota final vai ser a vencedora dessa licitação, cujo critério de julgamento é melhor técnica e preço. A nota técnica, ela vai ser seu valor vai variar entre 0 e 100. E, como eu já disse, ela vai ser composta de 2 fatores, pontuação técnica e pontuação de proposta de preço. A pontuação, ela tem que vir definida no edital. E ela vem definida, gente, nos mínimos detalhes. Então, tem que falar assim, olha, eu vou pontuar a experiência da empresa, então ela tem que me apresentar atestados, aí eu crio faixas de pontuação, olha, se você já prestou esse serviço por até 1 ano, você ganha tantos pontos. Se você já prestou esse serviço mais do que 1 ano, mas até 2 anos, você ganha tantos pontos. Óbvio, mais pontos, né? Então, a gente vai criando gradações para que a experiência da empresa, o corpo técnico da empresa, os produtos que ela vai te entregar durante a execução do contrato, tudo isso some até no máximo 100 e faça com que a nota técnica dela depois vá compor a nota final. Na proposta técnica, a lei ela traz 4 linhas de onde devem ser distribuídos os pontos. Então, uma demonstração de conhecimento do objeto, o outro, a metodologia e programa de trabalho da empresa, também a qualificação das equipes técnicas, ou seja, o corpo técnico, quem é que de fato trabalha naquela empresa e quem é que vai desenvolver aquele trabalho, qual a experiência que essas pessoas têm. E também a relação de produtos que vai ser entregue ao final do contrato. Então, são 4 eixos, certo? E eu preciso neles
distribuir a minha pontuação. Vou deixar para vocês um exemplo, junto com o material de estudo, dessa distribuição desses critérios para vocês verem direitinho como que na prática isso funciona. Bom, então eu tenho definido lá, de acordo com meus critérios de pontuação, a banca de julgamento olhou, analisou e me deu uma nota da proposta técnica. Agora eu tenho que definir a nota da proposta de preços. A nota da proposta de preço eu preciso jogar ela numa fórmula, porque preço é real. E eu não vou somar real com um número lá, que é a nota da proposta técnica, certo? Então eu preciso transformar esse preço num número também. E a fórmula está aí no slide para vocês verem, é a coisa mais simples. Então a nota da proposta de preços vai ser 100 vezes o menor preço dividido pelo preço do licitante. Então quem tem o menor preço vai ter a maior nota de preços. Quem tem o maior preço vai ter a menor nota de preços. E é essa nota que eu vou somar depois com a nota da proposta técnica. Então, olha só. Se eu tenho que a maior nota de preços é para quem obteve o menor preço, então a maior nota de preço vai ser sempre 100. Então, quem deu o menor preço tem a maior nota. E quem tem o menor preço tem a pior nota. E essa pior nota vai ser sempre menor que 100. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas, só que eu preciso de um percentual, uma proporção. Quanto vale a minha técnica e quanto vale o meu preço? No nosso decreto, a gente fala o seguinte, o máximo que a técnica pode valer é 70%. Se a técnica vale 70%, o preço vale 30%, certo? Olha só, esse fator de ponderação, eu multiplico o fator de ponderação da técnica pela nota técnica e somo pelo fator de ponderação do preço vezes a nota do preço. Então, se fosse lá 70% a técnica, é 70% vezes a nota técnica mais 30% vezes a nota de preço. Da mesma forma, eu poderia ter algumas outras combinações, mas vamos dar uma olhada aqui comigo. Se eu tiver uma nota final onde eu vou falar que é 90% a nota técnica mais 10% a nota de preço, eu posso? Eu não posso. Por quê? Porque o decreto diz que é no máximo 70% da nota técnica. Da mesma forma, se eu tiver 80% valendo a nota técnica e 20% o preço, também não posso. Agora, se eu tiver 70% de nota técnica e 30% de nota de preço, tá ok. Se eu tiver 60% de nota técnica e 40% de nota de preço, também tá ok. E se eu colocar meio a meio, professor? E se eu colocar a nota técnica valendo 50% e a proposta de preço, a nota de preço também com 50%? Aí você não está fazendo melhor técnica e preço, você está fazendo só menor preço, porque você está dando o mesmo valor, o mesmo peso para os dois. Então eu tenho duas opções. Multiplico por 70% a nota técnica e 30% a nota de preço, ou 60% a nota técnica e 40% a nota de preço. Então, se for muito importante a minha técnica, 70%. Se for importante, mas assim, não é esse tanto, 60% para ela. Nas licitações, gente, de técnica e preço, quando o primeiro colocado for desclassificado por alguma desconformidade da sua proposta, mesmo após a negociação ou por sua inabilitação, o sistema vai reordenar a classificação dos licitantes. Por quê? Lembra que lá na fórmula, o menor preço, ele é um parâmetro fixo na fórmula? Todo mundo eu divido o menor preço pelo preço dele, o menor preço pelo preço dele. Então, quando eu desclassifico esse primeiro, esse menor preço ele deixa de ser válido. Então, o sistema tem que recalcular, ou o sistema, ou o agente de contratação, recalcular a nota de todo mundo, tendo como parâmetro fixo agora o segundo menor preço, correto? Bom, terminamos a técnica e preço e vamos agora falar sobre a melhor técnica ou conteúdo artístico. Lembra lá do Fusca? Um menor preço ou maior desconto, o Fusca me atende, se você quiser me dar uma Ferrari, o problema é seu. Na técnica e preço, a Ferrari me atende melhor, mas eu preciso ver se eu tenho dinheiro ali, se compensa eu pagar mais pela Ferrari. E na melhor técnica ou conteúdo artístico? Gente, aí o valor, ele é fixo. E eu falo o seguinte, eu quero o melhor carro que resolva o meu problema. Mas eu pago 150 mil reais. O que de melhor você me oferece por esse valor? Então, o valor ele está fixo. Quem me oferecer a melhor técnica e só independente do preço é quem vai ganhar a minha concorrência. Então, eu fixo um prêmio, determino meus critérios de pontuação, da mesma maneira lá que da proposta técnica do técnico e preço, avalio esses critérios de pontuação e quem tiver a maior nota é quem vai receber 150 mil por aquilo que vai me entregar.
A melhor técnica ou conteúdo artístico, gente, a proposta vai ser sempre, né, analisada por uma banca julgadora, assim como na técnica e preço, mas não tem disputa de preço. Como eu já disse, o valor é fixo. O que a administração irá pagar pelo produto ou pela obra ou pelo que ela vai receber é sempre aquele valor, não tem disputa de preço. Ah, mas você falou, professora, lá no começo que concorrência significa que vai ter disputa. Sim, a melhor técnica ou conteúdo artístico, ele tem uma disputa, só que é uma disputa de técnica ou de conteúdo artístico e não de valores. E, gente, por fim, temos também o maior retorno econômico. E ele, gente, vai ser usado exclusivamente na celebração de contratos de eficiência. Então, olha só, eu preciso de um carro por 3 anos. Depois eu vou vendê-lo. Qual carro que vai me dar o menor gasto possível nesse período de 3 anos, considerando o valor que eu estou investindo nesse bem? Eu pago para você um percentual da minha economia. Então, o maior retorno econômico, ele tem um pagamento que vai ser fixado em percentual proporcional à economia que efetivamente eu vou obter durante a execução do contrato. Certo? Então, ele não é uma disputa de valor também. Ele é uma de valor que eu digo quem que vai me pagar mais. Ele é uma disputa no sentido de quem me fará economizar mais. Quem fará com que ao final do contrato eu tenha que desembolsar menos. É esse o critério de julgamento que eu falei para vocês agora. Na próxima aula, nós vamos tratar dos modos de disputa. Até lá!